Beleza, galera? Então é o seguinte, né? A gente estava no outro vídeo, a gente viu bastante coisa do ecossistema, como funciona o escalonamento, a replicação, a indexação, como isso é feito, como os shards trabalham, como o cluster trabalha. Claro que isso ainda não é uma coisa definitiva, ainda a gente vai a fundo, principalmente nos shards, que eu acho muito bacana o trabalho deles, né? Como o Lucene faz para trabalhar, é muito bacana, mas a gente já tem um overview geral. A gente viu também o Cluster Health, que é importante, né? Tu saber o status, como está o teu cluster, se todos os shards estão legal, está replicando legal, teus dados estão bacana. Então acho que isso é bem importante. Bom, hoje a gente vai ver um pouco, né, da API de index dele, que é muito boa, como a gente faz para salvar os dados, como a gente faz para buscar, o que significa cada uma das coisas da resposta. E a gente vai vendo isso aí e conforme for a gente vai falando. Bom, vamos embora então. Estrutura de dados é importante a gente saber. A gente já sabe o que é um index, né? O index ele é como se fosse a tabela do nosso banco de dados relacional. Depois a gente tem um tipo, né? O tipo é o index. Eu sempre confundo isso. Quando eu vejo o tipo, eu lembro que eu estou falando errado. O index ele é como se fosse o banco de dados do nosso banco de dados relacional. O tipo é como se fosse a tabela. O documento é como se fosse o row, o table row. Aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou mostrar para vocês agora depois esse carinha aqui, essa interface que eu estou usando aqui no exemplo, que é o Sense. Eu vou mostrar, ele é muito bacana. Então é o seguinte, bom, aqui eu tenho o quê? Eu estou usando meu servidor de localhost, eu estou fazendo um put, né? Estou passando para ele o meu índice primeiro, que é o meu site, o meu projeto, depois o meu tipo e a referência dele, né? O ID dele, se eu tiver um ID, né? Se eu não tiver, ele vai criar para mim sozinho, eu não passo nada. Eu estou mandando um corpo ali com um título, um texto e uma referência. Beleza, postei isso, vou receber uma resposta ali. Essa resposta vai ter o quê? O index, o type, o ID dele, a versão, acho que aqui a minha imagem vai ficar em cima ali, mas depois eu vou mostrar lá, vocês vão ver. A versão e um created true. O que quer dizer isso? Bom, como a gente botou um ID ali, ele vai usar o nosso ID. Ele também tem um sistema de versão incremental. Esse sistema de versão incremental é que faz com que ele não dê problema de salvar uma coisa depois da outra, né? Ele consegue tratar com concorrência dessa forma. Porque como ele é, né, um NoSQL, ele não tem transaction, ele não é atômico, como que ele vai fazer isso, né? Se eu mandei uma request agora, tu mandou uma também, né? Como é que ele vai saber qual da primeira? Então o versionamento faz isso, né? Tem um cara lá, um cara comitado, depois lá quando a gente for em charge eu vou explicar para vocês o que é comitado e o que é flush, mas o cara está comitado, quando chegar outro, ele vai ficar atrás desse cara, né? A versão desse aqui vai ser anterior, então ele vai sempre bater as versões. A gente também pode setar uma versão na mão, daqui a pouco eu tenho um sistema que usa, né, um sistema de versionamento, eu posso botar o campo de versão ali e eu mesmo fazer o versionamento. Se eu mandar uma versão que já tem lá, ele vai mandar um erro de 409 para nós, que é um conflito. Então até aí tá beleza. Então tá. Seguindo aqui, ele segue o esquema do RESTful, né? Quando a gente fizer a request, a gente vai passar um index, um type e um ID se a gente tiver ou não. Isso quer dizer o quê? Né? Assim, à primeira vista a gente pensa assim, pô, ele tem lá dentro um troço muito complexo, né? Pô, ele deve criar tipo um banco de dados com o nome do índice, deve criar tipo uma tabela com type, nada disso existe na real. Porque o Lucene, como eu já falei nos outros vídeos, o Lucene não tem nada disso. Ele não tem objeto, ele não tem nada. Ele só guarda chave em texto e valor. Então, basicamente, ele só pega esse campo índice que tu tem aí, bota um campo lá, underline índice, o nome, e salva o nome do teu índice, num campo de texto normal. Pega o tipo, faz a mesma coisa. Quando tu filtra por índice tipo, por exemplo, né, quando tu filtra alguma coisa eu quero o documento que está no tipo tal e no índice tal, ele vai lá e bota esses campos como um filtro também e filtra. Basicamente é isso. Só adiciona um filtro sempre. Não tem mistério nenhum. Isso torna muito simples quando a gente precisa buscar coisas de vários tipos, buscar coisas de vários índices ao mesmo tempo. Na real é só um filtro que ele vai tirar fora. Então não tem nada de misterioso.
Bom, o mapeamento dele. Ali, naquele meu exemplo, eu criei um cara sem nunca ter criado um índice, sem nunca ter criado um tipo. O que quer dizer isso? Que ele, como Mongo lá da vida, ele cria para nós automático, ele cria esse mapeamento automático para nós. Aí se eu mandar lá um nome, uma descrição, um parará, um cara que nunca existiu, ele vai criar o índice para nós, vai criar o tipo para nós, ele vai alocar 5 shards para desde que esteja configurado para o padrão, e vai alocar 5 shards para esse índice e vai alocar uma réplica para cada um deles. E aí vai criar esses caras lá e vai salvar para nós. O mapa, ele pode, né, ser alterado também, quando a gente quiser, a gente pode botar mais campos, mas a gente não pode tirar, né, campos, essas coisas assim. A gente tem que reindexar de novo. Bom, então agora, aqui eu vou mostrar uma... A gente vai lá usar o Sense, que eu falei para vocês que é bacana. É o seguinte, vamos lá. Bom, aqui eu já estava fazendo alguns testes, mas eu vou apagar isso aqui. E vou criar um cara aqui no history. Bom, para quem não conhece o Sense, para baixar ele é só entrar opa, é só fazer o seguinte, ó. Entra nesse site aqui, sense.keybox.io. Ele é uma extensão do Chrome, né? Como eu estou rodando dentro do Docker o Elasticsearch, como ele é uma extensão do Chrome, ele consegue fazer request mesmo por JavaScript para o localhost. Ele é muito bom. Porque aqui, por exemplo, no nosso exemplo, a gente vai usar um cara do Elastic chamado Query DSL. O Query DSL é o seguinte. O Query DSL, ele é como um SQL, né? Ele tem a maneira de fazer query, né? Que a gente constrói tudo com o corpo JSON e manda para lá. Então isso torna muito fácil, né, a integração de qualquer linguagem. E ele usa, como ele é um RESTful, ele usa muito bem os verbos HTTP. Muito bem mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu expliquei para vocês lá, a primeira coisa que a gente vai passar vai ser o nosso índice, né? Depois, o nosso tipo e a referência. Bom, aqui eu estou fazendo um put, né? O put do HTTP é o seguinte, é para editar alguma coisa. Eu quero, isso aqui a gente chama de recurso, né? Que a gente está editando. Então, eu quero editar o meu recurso, porque eu estou passando um ID para ele. Mesmo que ele não tenha o cara no indexado ainda, mesmo assim vai ser um put, porque eu estou passando um ID de referência. Então eu vou passar aqui, ó, o 2 eu já criei antes, então eu vou criar aqui o produto 3. Vou botar aqui o produto 3, vou botar que o valor dele é R$170. Tá? E vou rodar. Beleza, ele rodou, me deu uma resposta aqui, que é o index, o tipo, o ID, a versão dele é 1, né? Porque acabei de criar. Aqui tem o created true, quer dizer que, ó, acabei de criar esse cara no Elastic, ele não estava lá ainda. Se eu mandar ele de novo, mesmo cara, se eu mandar ele de novo, versão 2 created false. Entendeu? Ele vai incrementando esse cara e nos diz se ele criou esse cara ou não. Agora outra coisa que é bacana aqui é que eu posso, por exemplo, aqui, ó, botar mais um campo, né? Ó, posso botar um campo aqui agora de description. Vai estar em português, vou botar descrição. Descrição. E botar aqui o seguinte. Esse produto é loucão. E vou mandar. E ele salvou esse cara lá também. Agora, é o seguinte, ó, se a gente quiser ver, por exemplo, o nosso mapa, né, o nosso esquema, né, não tem esquema, mas a gente pode ver o nosso esquema. A gente vem aqui no terminal, por exemplo, e faz o seguinte, eu já tenho o cara salvo aqui, no line map, a gente vai passar aqui do terminal também, é tudo comunicação REST, né, então a gente vai passar aqui, ó, o endereço do nosso Elastic, né, o nosso index, nosso type, e o underline mapping e o print true, que eu já mostrei lá no outro, o print true é para mostrar o JSON bonito. Bom, quando eu mostro aqui, ele vai me printar esse cara aqui. Bom, se a gente for ver, a descrição é tipo string, porque lá no JSON eu mandei string, o nome é string também. O peso é long. Por que o peso é long? Porque aqui, ó, eu defini ele como um inteiro. Então ele já definiu que esse cara aqui é um inteiro. E o valor
do produto eu botei um ponto lá, ó. Ele já viu que esse cara aqui, ele é um double, ele é um float, né? Ele já definiu no mapa esse cara como double. Bom, eu vou fazer vídeo, claro, né, obviamente, falando só de mapping, que a gente pode cancelar isso para não fazer isso automático, a gente pode criar o nosso mapping à mão, né, em vários casos é bom, em outros não é muito, né, daqui a pouco a gente tem, sei lá, logs que vem de qualquer jeito, então, não. Mas, né, para o uso básico, assim, isso aqui atende muito bem. Além dele também encontrar data, por exemplo. Vamos fazer aqui. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer. Vamos atracar. Bom, aqui, ó, 4. Produto 4. E aqui eu vou botar uma data. Created date. Né? E aqui eu vou passar para ele uma data. Né? No padrão em inglês, eu vou passar para não piorar ele. 2016, hoje é 20 alguma coisa, 27. Não é o mês, né? Puta merda, não sei, né? 01, 27. Bom, acho que é isso. Sei lá. Se não for, não é. Bom, vou botar esse campo aqui agora. Criei. Vamos lá. Vamos ver aqui no terminal. Olha lá. Strict Date Optional Time. E também Epoch Muse. Então ele já criou para nós um formato de data. Então depois tu mandar uma data para ele, já vai entender isso como uma data. Isso é muito importante, porque isso faz com que ele trate o teu campo dessa maneira, né? Porque senão ele vai tratar o teu campo por 2016-1-27, vai separar isso tudo e vai jogar lá dentro, lá, perdido como string. Então, esses campos são muito importantes. Bom, beleza. Aqui eu inseri vários caras aqui para mostrar como inserir um cara. Bom, agora vamos buscar, porque na busca também tem coisa importante. Bom, se o put e o post, vamos fazer um post aqui para vocês verem como é que funciona. Post, produtos, tá? Aqui vamos fazer um post, ó. Não passei referência nenhuma. Ele criou para mim um ID e também criou esse cara lá para mim, beleza. Agora, se eu fizer um get nesse index, olha só, vou fazer aqui, vamos ver se eu lembro qual é a digita de cabeça. Get, ó, get na loja produtos, e aqui eu vou fazer uma query, tá? E query é o mesmo esquema da query, ó. Query, opa, query, opa, não estou lembrando disso, peraí. Tem no histórico. Vou digitar isso tudo. Bom, isso aqui. Ó, vamos rodar ele aqui. Pum, rodei. Ele me trouxe. Quantos produtos ele me trouxe? Vamos ver. 5, né? 5 ele mostrou ali. Bom, usando o query DSL, a gente vai ver essa query que é muito usada, que é a query MFO. Tá? Quer dizer que ela vai bater com todos os produtos, todos os campos lá de dentro. Por padrão, sempre que tu indexa uma coisa no Elastic, tu manda uma coisa para lá, ele pega todos esses valores aqui, né, e bota em um campo chamado underline all, como string. Dessa maneira, quando tu busca uma coisa, e por math all, ele vai lá nesses campos, se a gente digitar, ele vai lá e busca lá. Então quer dizer o quê? Que daqui a pouco é melhor tu nem setar fields, né, tu buscar direto, quando tu quer fazer uma busca que pode percorrer tudo, não precisa setar os fields, ele vai buscar nesse campo all. Eu vou mostrar depois o campo all no próximo vídeo e tal, mas esse aqui é mais para mostrar as requests. Bom, aqui eu fiz um get e listei todos os meus caras que eu tenho lá, olha lá, tudo. Certo? Certo. Aqui tem uns pontos importantes. Primeiro é o TUC. O que é o TUC? Vamos rodar de novo. 9, cachorro. 8. O TUC, ele é o tempo que demorou a minha requisição para processar lá. Por que
que é importante, né, o TUC? Porque a gente precisa saber se está demorando ou não. O timeout false. O que é o timeout false? Quer dizer que a gente pode setar para ele um timeout. Cara, eu vou dizer assim, ó, isso aqui vai demorar no máximo 30 milissegundos. Depois disso, corta. A gente tem que cuidar muito do esquema do timeout, porque é o seguinte, como eu mostrei lá no vídeo anterior, quando a gente faz um get, o que ele faz? Ele faz uma requisição para um nodo, esse nodo espalha a requisição para todos os shards, tá? E quando a gente está com timeout de 30 milissegundos, ele manda a requisição para todos os shards e fica contando. Chegou em 30 segundos, ele corta. Tá? Ele corta, pega os dados e os shards às vezes ficam trabalhando. Esses dados que ele tiver, ele vai te devolver dentro daqueles 30 segundos. Ele não vai fazer uma request em 30 segundos, ele vai cortar a request em 30 segundos e vai te devolver o que ele achou dentro desse tempo. Então, daqui a pouco pode ficar rodando nos processos, só que tem uns shards gigantescos lá, esse cara vai ficar rodando lá, vai ficar rodando em background. Então a gente tem que cuidar com as coisas do timeout, né? Ele não corta a tua request, quer dizer, ele não tranca, né? Ele vai deixar os caras rodando e vai te entregar o que ele já tem na mão. Então a gente tem que cuidar. Bom, beleza. Depois do timeout a gente tem os shards, né? A gente tem 5 shards, né? Como eu falei, quando a gente cria um índice por default, ele sai com esses 5 shards. A gente tem 5 shards, e aqui nesse caso, a nossa busca buscou nos 5 shards. E os 5 deram sucesso. Beleza, os 5 entregaram os dados. Aqui o hits, ó, total 5, max score 1. Score é a relevância dessa nossa busca. Ó. Cada um dos hits que deu aqui, cada uma das coisas que ele achou, está com score 1. Por quê? Porque a gente está usando o math_all. Como eu falei, o math_all vai nesse campo underline all, que tem todas as palavras lá dentro. Então o problema dele é que ele não tem como saber a relevância de cada uma das palavras. Tudo é igual dentro do all. Mas, por exemplo, se a gente mudar a query aqui, vamos mudar a query para uma aqui que é a math. A math query vai bater string por string. E vai botar uma relevância dentro de uma chave. Tipo isso aqui, ó, olha aqui. Ó, vamos apagar essa outra aqui. Vamos fazer uma math query. Tá? Rodei a math query. Olha lá. Mesma coisa. Took, tal, timeout e os hits. Só que aqui ele deu o max score. O que é o max score? Ele vai dizer qual o cara que mais teve relevância nessa minha busca. A relevância ela tem vários formatos de ser calculado. Tá? Então, por exemplo, se a gente fizer, depois a gente vai ver a geolocation. Se a gente fizer geolocation, o mais relevante é o cara que está mais perto do ponto que tu passou. Nesse nosso caso aqui, o cara mais relevante é o cara que é mais próximo a bater com aquele nome que a gente mandou ali, que é o produto 1. Ó, o cara que tem mais relevância é realmente o produto 1. Abaixo do produto 1, quem é que tem mais relevância? O produto 2, né? Produto espaço começa com D2, né? Ele é o segundo cara mais relevante. Depois dele, o produto 4. Então a relevância dessa query aqui é batida assim. Ordem alfabética e tal. É termo por termo. Termo é palavra, já falei. Então, nesse caso aqui, né, a gente consegue medir essa relevância assim. Bom, nesse vídeo eu falei um pouco da request e da resposta, né, falei também um pouco de coisas internas, e eu acho que isso já ajuda o pessoal a ter um overview assim. Nos próximos a gente vai começar a entrar mais ainda no Elastic, né, como eu prometi, a gente vai ir entrando, até que a gente tenha o total domínio dele, que é sensacional. Bom, pessoal, muito obrigado e até mais.